Jesus Cristo, meus amados, venceu o diabo pela palavra. Mas ele estava de jejum há 40 dias. Ele estava jejuando há 40 dias, a carne fraca, o espírito também abatido. E o Senhor Jesus Cristo foi levado para ser tentado pelo Satanás, pelo inimigo. E a palavra descreve, Jesus Cristo venceu o maligno pela palavra. Tendo vencido, vieram os anjos do Senhor e serviram ao Senhor Jesus Cristo. Eu penso que Deus deva ter nesta hora reconstituído toda a força humana que Jesus Cristo precisava. Ele poderia ir para casa, tirar uma soneca, uma descansada, 40 dias jejuando, debilitado que poderia estar, não é? A Bíblia diz assim, ó, ele saiu dali e ele foi para uma cidade chamada Nazaré, que era a cidade onde o Senhor Jesus Cristo foi criado. Era quase a cidade de nascença. Ele nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. Ainda que Belém fosse o berço do Senhor Jesus Cristo, a criação dele se deu em Nazaré. Jesus estando em Nazaré, meus irmãos, ele chega em Nazaré. Nazaré, quando Jesus chegou, estava num dia diferenciado, porque era um sábado, era o Shabá. E Jesus, ele foi, porque era o hábito dele, ele foi para a sinagoga. Era dia de ir na igreja. E ele foi, a vida toda passou dentro da igreja, ele cresceu na igreja. E agora era o dia dele servir ao Senhor e estar na comunhão com os irmãos, com os demais judeus. E Jesus, então, ele foi passar o Shabá, foi passar o sábado na igreja. Meus amados, o costume dos judeus, eu quero só diferenciar um pouquinho algumas coisas que eu preciso falar para os irmãos hoje. O costume dos judeus, nesse dia do Shabá, é quando os judeus eles têm a oportunidade de ouvir a leitura do Torá. O Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então o Torá eram os livros da lei, e eles tinham o hábito, o judeu tem até hoje o hábito de ler a Torá no dia de Shabá, no dia do Shabá. E Jesus estava lá. Preste atenção nisto. Há 3.500 anos, meus amados, os judeus eles têm essa mesma prática. A Torá, ela é escrita em pergaminhos. E esses pergaminhos, meus amados, são escritos por homens que são da descendência de Esdras. E da descendência de Esdras, alguém é escolhido para escrever os pergaminhos. E fica junto para saber se está sendo veridicamente escrito, ou seja, se tudo quanto está escrito é verdade, e se nenhuma palavra está sendo adulterada, ficam 4 supervisores em cima, de olho, vendo se aquilo que está sendo escrito, é verdade e nada está sendo adulterado, ou seja, pode ser creditado, pode ser dado confiança àquilo que está sendo escrito e então lido. E algo interessante, meus amados, é que durante a leitura do Torá, há uma leitura intermediária. Eu quero começar a chamar a sua atenção agora para isso. Existe uma leitura intermediária. O Torá só pode ser lido, meus amados irmãos, por aquele que tem autoridade espiritual sobre o povo. Só podia ser lido pelo rabino, pelo pastor. Ele tinha esta autoridade espiritual para fazer a entrega da lei, para entregar aquilo que Deus estava propondo para a vida do seu povo e propõe até hoje o é. Existe uma leitura que era intermediária. E a leitura intermediária era uma coisa interessante. O rabino, ele aponta para alguém da congregação e você lê hoje a leitura intermediária. Você lê a intermediária hoje. Havia uma leitura intermediária. Jesus estava lá. Era o povo dele. Era o sábado, era dia de ir na igreja, era o lugar onde ele foi criado, educado. E Jesus estava lá, e o rabino olha para toda a congregação e aponta a Jesus. Era a primeira oportunidade que Jesus tinha de ser manifesto na congregação onde ele havia sido criado, educado, formado, forjado. Jesus se levanta e vem para frente. Eu penso, como homem que sou, que Jesus deva ter dado uma estufadinha no peito assim,
né? Chegou a minha vez, chegou meu dia, né?